Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom mais uma vez estamos aqui juntos em nosso canal Pequeninos do Reino, nesse novo mês, o mês de agosto, mês vocacional, mês das vocações. E a nova série tem como tema Vocação, um caminho de peregrinação. Peregrinação. É preciso caminhar na sua vocação e fazer a vontade do Senhor. Amém? Me chamo Marcos, pertenço aos Pequeninos do Reino. Quero convidar aí você a deixar o seu like, o seu joinha, que é importante para nós. Mas convido uma missão maior, você divulgar esse vídeo nosso hoje para outras pessoas. Tem muitas pessoas necessitando ouvir uma boa nova, ouvir uma palavra de incentivo, ouvir uma palavra de direção. E essa é a nossa missão. Levar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. E você pode nos ajudar evangelizando conosco. Amém? Conto com você. Salve Maria! Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que Ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Estamos de volta ao nosso canal Pequeninos do Reino, nessa nova série que iniciamos, né? Vocação, caminho de peregrinação. O nosso tema de hoje é vocação, um caminho de peregrinação. Vocação. A palavra vocação vem do latim vocationis, cujo significado é chamada, convite. É a chamada de Deus para abraçar uma missão, uma forma de apostolado. É também uma inclinação natural para assumir uma missão no mundo. A vocação é a vida da pessoa na qual é percebida, dada. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Fazei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Essa palavra se encontra, no Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 a 2. Jeremias louvou a Deus pelo chamado realizado pelo Senhor, sendo sempre uma partida para deixar-se levar pelo Senhor em vista de uma vida de doação. O profeta Jeremias percebeu por graça o chamado do Senhor. Antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do teu ventre, eu te consagrei e fiz profeta para as nações. Essa passagem nós encontramos lá em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 a 5. Jesus escolheu pessoas simples, pescadores, para o seguir. Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram as redes e o seguiram. E eles imediatamente, deixando o barco e o Pai, o seguiram. Essa palavra encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, do versículo 19 ao 22. O chamado do Senhor é correspondido por uma resposta humana, de uma forma livre e responsável, dado com amor na presença de Deus. Em sonho, falou o Senhor a José. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor havia ordenado e acolheu Maria, sua mulher. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, 24. E Maria disse sim ao plano do Senhor, pela vinda do Salvador em seu ventre virginal, por obra do Espírito Santo e a mão do Altíssimo.
eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa palavra aí que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então aqui são exemplos de chamado, de vocações de homens e mulheres, né? Para fazer a vontade do Senhor. E qual é o seu chamado? Você já parou para refletir? Qual é a sua vocação? Você hoje talvez ainda está indeciso, buscando conhecer a sua vocação. E o meio propício é a oração, a intimidade com Deus. Nós já trazemos em nós a nossa vocação, o nosso chamado. Mas muitas vezes não sabemos discernir a vocação e corremos o risco de escolher uma vocação errada, não é verdade? E não podemos, porque senão vamos estragar todo o plano de Deus para nós. Então é preciso rezar, perguntar a Deus e fazer a vontade de Deus. A vocação foi vista nas primeiras comunidades cristãs como missão assumida pela graça de Deus. São Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas e que a missão, a evangelização dos pagãos foram confiadas a ele, enquanto aos judeus foram confiadas a São Pedro. São Paulo afirmou que aquele que preparou o apostolado entre os judeus concedeu também para ele a graça para ir entre os pagãos. Dessa forma, a graça dada a Paulo da evangelização entre os pagãos fez Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja por Paulo. Desce as mãos para Paulo e Barnabé, em sinal da comunhão recíproca, de modo que Paulo e Barnabé iriam aos pagãos, enquanto os outros iriam aos judeus. Paulo disse que Pedro, Tiago e João recomendaram a ele a solitude que com os pobres e o que de fato o apostolado sempre fez, né? Você pode conferir essa passagem lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo 6 a 10. Essa é a vocação. A nossa vocação, ela tem sempre um id, dentro da própria vocação. Uma igreja em saída, é um caminho. A vocação, ela é vivida em saída, né? E nós, como batizados, como igreja, chamado a viver a santidade, nós temos que colocar em prática isso. Muitas vezes a nossa vocação está paralisada, a nossa vocação não está dando fruto e é preciso que ela dê fruto, mas o fruto só vem se eu me decidir a caminhar, se eu me decidir fazer a vontade de Deus. Vocação parada não vai gerar frutos, irmão. Vocação que não busca Deus não gera frutos. Vocação tem que estar em Deus. Ele que é o Pai da nossa vocação, é Ele o inspirador do nosso chamado. Santo Agostinho, bispo de Hipona, século IV e V, afirmou que a vocação da igreja era de ir para o mundo, anunciar a boa nova de Jesus. Por graça de Deus, ela está presente em muitos lugares do mundo, não é verdade? Graças a Deus, né? A nossa evangelização hoje é presente no mundo todo, né? Mas ainda tem muitos lugares que precisam ser levados à boa nova. Amém? Então, talvez não é nem distante, talvez aí dentro da sua casa. São Gregório Magno reconheceu a ação missionária sendo vocação para a igreja, de levar o evangelho do Senhor para as populações que ainda não ouviram falar do Senhor e da própria igreja. Olha só, desde o início, né? A igreja é sempre em saída, a começar lá em Pentecostes, a igreja em saída para anunciar a boa nova. A vocação, o chamado, eles nos impulsiona o ide anunciai, ide falar, ide evangelizar, mas ide testemunhar que Jesus Cristo vive e reina e é o Senhor. Pois a vocação é a doação de si mesmo para o Senhor, para o mundo para o qual a pessoa corresponde à vida que recebeu da graça. Ela é um dom de Deus.
para ser doado para os outros. Jesus fez de si mesmo uma contínua doação. Será sempre importante a oração pelas vocações para que mais pessoas trabalhem pelo reino de Deus. Deus envia vocações de modo que é preciso conhecê-las e fazer sempre o discernimento. É preciso fazer sempre o discernimento para que os jovens se decidam na vocação. A vocação é a presença do Senhor para viver bem no mundo de hoje e um dia na eternidade. Aí, meu irmão, nós precisamos pensar, nós que já estamos na caminhada, nós que já assumimos a nossa vocação e temos que zelar por ela, nós também temos que ser luz por aqueles que estão iniciando. Quantos jovens hoje estão perdidos sem direção nesse mundo, né? Precisando conhecer a verdade. E muitas vezes nós estamos apagados. Nós somos sal e luz no mundo. A nossa vocação tem que ser sal e luz no mundo. A começar em nossa vida, na vida de família, na vida do local de trabalho, de estudo e principalmente nas redes sociais, na internet. Precisamos anunciar. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus e ajudar os irmãos mais jovens a decidir a vocação, o chamado de Deus. Amém? Nós podemos contar com você? Espero que sim. Espero que a partir de hoje você assuma a sua vocação e faça dela sal e luz nesse mundo que tanto necessita do amor de Deus. Amém? Pela intercessão de Nossa Senhora, vocação perfeita, vocacionada perfeita, juntamente com São José, continuaremos hoje e sempre na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo dia, muitas bênçãos e graça na sua vocação. Salve Maria, valei-me São José.